Eita, coisa linda é ter você, meu querido irmão, neste canal, edificando vidas para a salvação. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus te ama e eu também. Quero agradecer pela sua vida, pela oportunidade de nós podermos mais uma vez estarmos juntos para compartilhar o poder de Deus por intermédio da sua palavra. Chegando agora há pouco da escola bíblica, eu senti do Senhor de estar expressando aqui algo que nós mencionamos na escola bíblica. Você que não faz parte desta obra maravilhosa, edificando vidas para a salvação, que você possa inscrever-se e também dar as notificações e apertar o sininho para que possamos fazer essa obra juntos, para sermos edificados, aleluia, sobre os 3 erros que Israel cometeu, que eu e você não podemos de forma alguma cometer como igreja de Jesus Cristo, aleluia. Na santa palavra do Senhor, em Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu, o Senhor, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te, eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Aleluia! O próprio povo de Israel, ele foi chamado para ser diferente, um exemplo para que as nações que estivessem em trevas, eles olhassem para Israel e enxergassem a luz do Senhor. Aleluia! Nós vamos ver que Isaías, ele menciona que o povo de Israel seria então a luz que iluminaria então todos os povos, todas as nações. E nós vemos agora, depois de 700 anos com o Senhor Jesus, ele mencionando a mesma coisa, para que a igreja, eu e você, nós, sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia! E o primeiro erro de Israel está na palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 30, versículo 23, que nos diz assim a palavra do Senhor: Afinal, desejaste loucamente prostituir-se com as nações ao teu redor e te contaminaste com todas as imagens pagãs e ídolos destes povos. Eles desejaram loucamente se contaminar com as nações e se prostituiu, amados, com os ídolos, com as imagens, com o pecado e orgias. Em Ezequiel capítulo 23, versículo 39, que nos diz assim: No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos em holocaustos a seus ídolos, elas entravam no meu santuário a fim de profaná-lo. Foi assim que procederam na minha casa. Tiravam a vida dos seus próprios filhos. Diz o texto que eles entravam no santuário e apresentavam o holocausto para Deus. O primeiro erro de Israel foi se contaminar, foi se prostituir com todo o pecado, com toda a maledicência, com toda a maldade, irmãos, de todos os povos vizinhos. Será que não está acontecendo hoje também? Muitos têm se prostituído no pecado, muitos têm levado as suas vidas de qualquer maneira. Eu contemplei nas redes sociais uma pastora mencionando, uma líder religiosa mencionando: se eu estiver no vício, nas drogas, no álcool, se eu estiver prostituindo, mesmo praticando, porque a graça ela alcança. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra do Senhor, Isaías 59, nos diz: não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tapado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Ou seja, irmãos,
se a pessoa está na prática, se a pessoa não houve mudança, não houve uma conversão, aleluias, a sua vida estava fundada no pecado. Porém, se ele continua na prática, se ele continua no erro, se ele não ouve, se ali, irmãos, não houve uma conversão, a Bíblia diz que ainda ele está em trevas. Por isso que a nação de Israel precisava ser luz em meio às trevas, que eram todos os povos. Assim também eu e você, a igreja de Jesus Cristo, precisa ser luz em meio às trevas, para que elas possam enxergar a luz de Cristo e elas possam vir e receber o Senhor e ser a luz do mundo. Bendito é o nome de Jesus Cristo, aleluia. O primeiro erro de Israel, querer se contaminar com toda a prostituição e com todo o pecado que as demais nações estavam fazendo, amados. Cuidado com isso, eu e você devemos tomar cuidado, pois a igreja é separada de tudo isso, aleluias. O segundo, irmãos, erro de Israel, para que eu e você aprendamos a não fazer, no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 6, nos diz assim a palavra do Senhor: saibas, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bom que o Senhor, teu Deus, te concede possuir esta boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Ou seja, o coração de Israel estava endurecido, estava duro, ele era teimoso, ele era arrogante, irmão. Quantos hoje pensam, somente ele tem salvação, somente ele pode ser salvo? Quantos estão assim, irmãos? Eu sou de tal igreja, tal denominação, por isso nós somos salvos, por isso nós somos os melhores, irmão. Você e eu, nós somos dependentes do Senhor, até mesmo, irmãos, para respirar, até mesmo para amarrar o cadarço do nosso sapato. Sem o Senhor, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Se não for as misericórdias do Senhor, irmão, é a causa de não sermos consumidos. O segundo erro de Israel foi querer ser melhor do que o próximo, melhor do que as outras nações, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, ele menciona e ele nos dá um grande exemplo. O Senhor Jesus Cristo, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ali ninguém entendia. Pedro disse: não, o Senhor não vai me lavar. Mas o Senhor disse: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. O Senhor Jesus disse: olha, como eu estou dando exemplo, Senhor e Mestre, assim também você dê o exemplo. Ou seja, o mestre não é maior do que o seu servo, e o servo não é maior do que o seu mestre, pois a própria palavra nos diz que na ceia do Senhor no céu, ele estará servindo a mesa para os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. O terceiro erro de Israel, que eu como igreja, que você como igreja, não podemos de forma alguma estar praticando. E aqui em Juízes capítulo 2, versos de 11 ao 13, nos diz assim a palavra do Senhor: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses, cultuando-os, pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor, do Eterno. Deixaram ao Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. Ou seja, amados, a palavra do Senhor está nos mostrando que o povo que foi escolhido, o povo de Israel, para ser luz das nações, agora nesse texto bíblico nos mostra que eles deixaram de ser as testemunhas de Deus, eles deixaram de ser luz do mundo, irmãos. Eles não tinham mais comunhão com Deus. A epígrafe ou o título deste texto diz: Israel abandona o Senhor Deus. Quantos com as suas atitudes
têm abandonado o Senhor, pelos seus atos, como mencionamos, estão afundadas no pecado, e está tudo bem. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, a separação, irmão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Os dias são maus, os dias são trabalhosos, muitas pessoas têm se contaminado e têm ido até a presença do Senhor, porém o louvor, porém o trabalho do Senhor, aleluia, o culto, muitas vezes da pessoa individualmente, pois nós somos santuário, somos a morada divina. Muitas vezes, aleluia, a Bíblia diz que não será recebido pelo Senhor o nosso culto racional, porque estamos contaminados, sem santificação. Ninguém verá o Senhor, ninguém terá condições de apresentar um culto a Deus, aleluia. Segundo, nós vamos ver a arrogância, a soberba. Muitos estão acima, pensando que são melhores do que o próximo. Não, irmão, sem Deus não somos nada. E terceiro lugar, o terceiro erro, nós vamos ver que eles deixaram o Senhor, deixaram de cultuar, deixaram de estar na presença do Senhor com os irmãos. Nesta manhã eu mencionei na escola dominical como é bom estarmos juntos, como é bom se reunirmos como igreja de Cristo, como noiva do Senhor, para estarmos em comunhão, em unidade, ou seja, o corpo de Cristo unidos em Cristo, Cristo sendo o Senhor, o cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu, nós tenhamos esse desejo de estar com a igreja, de estar com os irmãos, de estarmos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos fazendo este projeto, edificando vidas para a salvação, e eu peço a tua ajuda, irmão. Estamos com quase 300 trabalhos e tem vários vídeos curtos que podemos também evangelizar, e eu peço a sua ajuda. Nos ajude, irmãos. Tem muitas ilustrações, comparações, tem estudos bíblicos, tem testemunhos maravilhosos, louvores, enfim. Eu peço a tua ajuda, que nós possamos se unir como igreja de Jesus Cristo e fazer esta grande obra para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus te ama e eu também. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus.